A todos, iniciando a nossa sexta-feira com mais uma palavra de meditação. O texto que nós vamos ver hoje está lá em Lucas 24, versos 13 a 16. E ali está assim: e naquele mesmo dia, dois deles, discípulos, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecer. Então, ali nós estamos vendo, dois discípulos de Jesus que estavam indo de Jerusalém para a vila de Emaús. E eles estavam ali discutindo eventos que haviam mudado a vida deles naqueles últimos 3 dias. Jesus Cristo, a quem eles seguiam, havia sido preso, havia sido crucificado, morto e sepultado. Então, ali, chegou um momento que aqueles dois sentiram que as suas esperanças de que Jesus Cristo fosse verdadeiramente o Messias estavam abaladas, por tudo o que aconteceu, principalmente pela sua morte. E ali eles vinham caminhando e comentando esses fatos e se lamentando e talvez ali dizendo que talvez Jesus não fosse o Senhor, afinal, porque ele havia sido morto. No entanto, enquanto eles caminhavam e comentando isso, e a fé desses dois começava a diminuir, porque eles haviam sido frustrados, naquilo que eles entendiam de quem era Jesus como Messias. Ali, andando, Jesus ressurreto os alcançou e começou a caminhar com eles. E Jesus, então, andando com eles, começou a fazer perguntas, mas perguntas sobre a situação. Mas para quê? Jesus conhecia tudo, mas simplesmente para que aqueles dois pudessem ouvir em voz alta as suas próprias palavras de incredulidade. E nesse caminhar, Jesus começou a conversar com eles e começou a lembrar a esses seguidores tudo o que está revelado nas Sagradas Escrituras a respeito das profecias que existiam, sobre ele. E aqueles dois, novamente estavam caminhando com Jesus, sem saber, mas ouvindo atentamente o que ele dizia. E o interessante é que as palavras que Jesus dizia, queimava em seus corações. No Lucas 24, 27, está escrito assim: então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. E ali Jesus caminhou com eles. E chegando ao momento da viagem, que eles estavam andando, eles convidaram Jesus para cear com eles, para entrar na casa deles. E ali aconteceu que quando Jesus partiu o pão, é que os olhos deles, foram abertos e eles reconheceram Jesus, o Messias, o Salvador. Eles lembraram dos momentos que presenciaram, quando estavam acompanhando Jesus no seu ministério,
no momento em que Jesus ceava e partiu o pão com eles. Então, esses dois homens só tiveram a oportunidade de mudar a rota das suas vidas. Eles estavam indo de Jerusalém, aonde eles deveriam ter ficado, que Jesus tinha dado a instrução, né? Mudar a rota desse afastamento daquilo que Jesus havia prometido e voltarem para Jerusalém no momento em que eles convidaram Jesus para entrar nas suas casas, na sua casa, e o deixaram assumir a posição de anfitrião e celebrar a ceia. Ali eles novamente tiveram os seus olhos abertos, reconheceram o Cristo, Jesus como Messias, e voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, cheios de fé, cheios de força. E trazendo, né, para a nossa experiência, e eu estou falando, né, como cristãos, e nós cristãos, nascidos de novo, como estamos em nossa experiência com Jesus Cristo? Será que, sem perceber, podemos estar duvidando da palavra de Deus? Duvidando de Cristo Jesus nas nossas vidas? Por quê? Porque as circunstâncias que nos envolvem parecem opressoras sobre nós? Os acontecimentos, né, entre aspas, dos últimos dias estão nos oprimindo, nos abalando e muitas vezes nos afastando da onde Jesus disse para nós permanecermos e estamos a caminho de Emaús? Talvez nós nos lembremos das promessas feitas a nós, promessas que no momento elas foram palpáveis, mas que por causa, que eu digo, das pressões da vida, das situações, foram perdendo a força, foram perdendo ali a consistência na nossa fé. Pois eu digo que nós devemos procurar Jesus com os olhos da fé, pois ele com certeza está presente constantemente e falando muitas vezes diretamente a nós por meio de outras pessoas em nossas vidas, com palavras de sabedoria, com palavras às vezes que são difíceis, né? Nós ouvirmos, mas ele está falando quando nós olhamos e procuramos com olhos da fé. No momento que nós o aceitamos como Senhor da nossa vida, uma certeza nós temos, ele está presente. Muitas vezes, nossos sonhos e promessas, né, que recebemos podem ter, de alguma maneira, sido frustrados e parecem mortos. Muitas vezes estamos sem perspectivas e nós estamos nos afastando da onde Jesus quer que nós estejamos. Nossos planos parecem mesmo mortos, mas uma coisa podemos ter certeza: Deus não está morto. Jesus Cristo não está morto. Ele ressuscitou e está assentado à direita do Pai. E ele vive em nós através do Espírito Santo. A partir do momento em que você creu no seu nome como seu Senhor e Salvador. Então, o doador, aquele que doou seus sonhos e planos, pode ressuscitar um plano melhor para as nossas vidas. E poderemos, né, dar em nome de Jesus Cristo toda a glória a Deus, como fizeram aqueles dois quando voltaram correndo para Jerusalém. Continuemos, né, caminhando sempre com a certeza da presença de Jesus
mesmo quando nós não o vemos. Porque ele está sempre conosco através do Espírito Santo, que habita o nascido de novo. Sempre ali, andando junto, oferecendo sabedoria, oferecendo amor, oferecendo direção. Andar com Jesus, provavelmente, né, durante a nossa caminhada, a nossa jornada, provavelmente parecerá diferente em diversas épocas da nossa vida. Muitas vezes, o cristão nascido de novo, nós queremos correr à frente dele com zelo desenfreado, né? Tentando fazer as coisas acontecerem com nossas próprias forças. Daí nós ficamos exaustos, insatisfeitos, porque não alcançamos o alvo, porque estamos querendo fazer por nossa própria força. Muitas vezes também, como um cristão, né, entre aspas, já experiente, podemos nos tornar talvez muito passivos, esquecendo até da fé ousada que nos trouxe através da vida, né, seja em altos e baixos, com todas as experiências. Mas uma coisa podemos ter certeza: qualquer que seja a época que estamos vivendo, podemos desfrutar de caminhar com Jesus, ser amados, ouvi-lo, aprender e fazer tudo por ele. Caminhar como aqueles 2 discípulos. E o caminhar leva mais tempo. E o que pode ser o quê? Até o mais interessante, porque é mais tempo para estarmos em comunhão, em ouvirmos o nosso Salvador. Lá em Salmo 89:15 está escrito: como é feliz o povo que aprendeu a honrar-te, Senhor, e que se deixa conduzir pela maravilhosa luz da tua presença. É isso que nós precisamos, nos deixar ser conduzidos pela presença do Senhor Jesus Cristo em nossa vida, através do Espírito Santo que habita em nós, a partir do momento em que nós cremos e o recebemos como Senhor e Salvador. Devemos ter paciência e fé para permanecer no caminho com Ele, estar com Ele, sendo orientados, ensinados e recebendo revelações que somente Ele pode dar. Eu repito aqui que nós devemos nos lembrar de procurar Jesus com os olhos da fé, pois Ele, com certeza, está falando conosco, está falando as suas palavras de sabedoria, seja através da comunhão, pela oração, seja pela nossa leitura diária da palavra de Deus, ou então por meio de outras pessoas ministrando em nossa vida. Que essa seja, então, a nossa meditação para hoje, que possamos verdadeiramente sentir a presença do Senhor Jesus Cristo, termos a consciência de que Ele é real em nossas vidas e que nós podemos verdadeiramente depender dEle em todo instante para sermos orientados, porque a sua presença é real. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus, Senhor, mais uma vez te agradecemos por mais esse dia que nos concede. Obrigado, Pai, pela tua graça, tua misericórdia e teu amor. Obrigado, meu Deus, pela certeza da tua presença em nossas vidas, Senhor. Que possamos estar sensíveis às tuas palavras, Senhor, que vêm até nós. Em nome de Cristo Jesus, te agradeço e te bendigo.
Guarda-nos e proteja-nos nesse dia, Senhor. É o que eu te peço e agradeço. Amém, Senhor. Muito bom dia a todos.